Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação de texto. Bem, começamos mais uma videoaula. Vamos à indicação da aula de hoje, mas antes vamos fazer a nossa acolhida, tá certo? Como sugestão de acolhida, trago para vocês um texto, o que é o sucesso, tá certo? Acima de tudo, o sucesso é ser feliz. Acreditar que você pode atingir seus objetivos, aproveitando recursos, correndo riscos, sendo bem-sucedido. É uma atitude que deve ser renovada todos os dias. Você pode e deve criar seu próprio sucesso. É assim que a gente inicia a nossa aula de hoje, tá certo? Nossa acolhida, essa mensagem de aconchego a vocês, com palavras de otimismo. A gente sugere a nossa agenda, que você anote, atualize, para que não fique nada atrasado. Então, temos aí o módulo 2, iremos fazer a correção da atividade da página 21, certo? Em seguida, 27 e 28. Então, como o próprio nome diz, é correção, não é resolução junto comigo, é o momento que você vai medir o que aprendeu, o que acertou. Então, vamos lá. Na página 21 do módulo 2, ele diz uma nova leitura, tá certo? Esse capítulo, você lê um poema que apresentou formigas, organizadas e trabalhadoras, e cigarras negligentes. A seguir, você vai ler uma fábula sobre esses mesmos insetos. Então, acompanhe comigo a leitura, tá certo? Pega o seu módulo, venha comigo fazer a leitura desse texto. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios dela, e perguntaram: Mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risadas. Ana Rosa, Alfabetização, livro do aluno, Brasília, Fundo Escola, MEC 2000, volume 2, página 99. Sempre digo para vocês que é sempre importante fazer a leitura da fonte do texto, tá certo? É obrigatória a nossa leitura quando você não diz a fonte, subentende que o texto é seu. Se não é, você está plagiando, né? Um texto que não é seu. Uma das principais características das fábulas é apresentar uma moral. Qual é a moral do texto lido? Então, a gente pode concluir que existe tempo para se divertir e tempo para trabalhar. Bom? Qual foi a reação das formigas quando a cigarra lhe pediu alimento? Elas recusaram, né? Mas não só recusaram por recusar, elas deram uma lição e voltaram ao trabalho rindo. Você concorda com a atitude das formigas? Justifique sua resposta. Então, aí vai ser uma resposta pessoal, mas que você não vai só dizer sim ou não, você vai justificar. Se você acha que a formiga fez bem, você vai dizer, né, que sim, que concorda. Se você acha que não, que independente da atitude da cigarra, a formiga tinha que fazer a parte dela, de ajudar o outro, aí vai ser de acordo com seus conceitos de convivência, de bom relacionamento, tá certo? Os poemas da página 12 e 13 também representam a moral. Ela poderia ser empregada nessa fábula? Sim, né? Pois o poema faz referência à fábula e apresenta dessa forma a mesma moral dela. Escreva P para as características do poema, F para as da fábula e PF para ambos os textos, certo? Então, a gente vai perceber que o que essa questão ela deseja aprender com vocês. Se conta a mesma história, mas se tem uma estrutura diferente, se a gente pode contar a mesma história com uma moral diferente, tá certo? Então, vamos lá. Escrita em versos e estrofes, aí é o P, que é o poema. Escrita em parágrafo, aí a gente vai ter a fábula. Apresenta discurso direto, a gente vai ter a fábula. Apresenta uma moral, os dois, né? PF. As personagens são formigas trabalhadoras e cigarras preguiçosas, também PF. Então, essa foi a nossa resolução da página 21. Agora você acompanha comigo lá na página 27, certo? Na página 27, a gente começa com a interpretação oral.
Quais foram suas primeiras impressões sobre esse poema? Comente com os colegas. Então, o que a gente deseja? O que esse texto expõe? Que você possa dizer a sua opinião, se você gostou ou não, se você achou divertido, se você achou criativa, com essas palavras que você vai embasar a sua resposta, se você achou interessante, se você faria indicação de leitura, tá certo? Após ler as palavras que formam o poema, o sentido do texto ficou mais claro? O que vocês acham? A ideia é que sim, né? Que de acordo com as disposições dele na página, você possa ter uma clareza maior de uma leitura, tá certo? E agora a gente começa a interpretação escrita. Observe como foram organizadas as palavras no poema, água, e responda as questões a seguir. Por que as palavras foram organizadas desta maneira no poema? Você vai responder. Elas foram organizadas dessa maneira para formar a imagem da água caindo, de uma torneira, cascada, cachoeira e catarata, certo? Escreva de forma linear o texto que compõe o poema. Torneira, cascata, cachoeira, catarata. Se as palavras fossem organizadas no poema do modo como você escreveu no item B, o sentido do texto seria o mesmo? Sim ou não? Por quê? Não, pois a imagem tomada pela disposição das palavras ajuda na construção do sentido do poema. Assinale a alternativa correta a respeito do modo como as palavras foram separadas nesse poema. Então, vamos ler os itens. As palavras foram separadas em sílabas de forma correta para facilitar a leitura do poema. As palavras foram separadas de forma irregular, sem respeitar a separação silábica para formar a imagem do poema. Aí, o que vocês acham? Então, a gente assinala como item correto, segundo quadrinho, né? As palavras foram separadas de forma irregular, sem respeitar a separação silábica para formar a imagem do poema, certo? Tudo bem? Então, agora a gente vai para a página 28. Explique por que as palavras que formam o poema foram separadas de maneira diferente. Você vai dizer, né? Elas foram separadas dessa maneira para indicar a quantidade de água em cada uma delas, com menos fluxo em uma torneira, passando pela cascata, cachoeira, até chegar à catarata, que tem muito fluxo de água, certo? Então, você vai explicar. Professora, precisa estar assim, igualzinho a sua indicação? Não, ela tem que estar no mesmo sentido. Se você fez parecido, pode considerar correto. Assinale a alternativa correta a respeito do poema lido. Ele é escrito em versos e estrofes e apresenta rimas. Você observou isso no texto? Se tiver dúvida, volta lá no texto e faz essa observação. A forma e o conteúdo constroem o sentido do poema. Por ser um poema visual, as palavras não são trabalhadas de modo especial. Então, qual é o item que melhor responde a questão? A gente vai ter o quê? A forma e o conteúdo constroem o sentido do poema. Na questão anterior, inclusive, dava indicação para essa resposta, tá certo? E a gente vai agora para a quarta questão. Quais são as principais diferenças entre o poema As Formigas e o poema A Água? Aí você vai explicar, tá certo? O poema As Formigas segue a estrutura canônica, é linear, certo? Organizado em versos e estrofes, além de apresentar rimas. Bom, de novo, olha aí. O poema As Formigas segue a estrutura canônica, que é isso, é linear, ele está organizado em versos e estrofes, além de apresentar rimas. No poema A Água, as palavras são dispostas de modo a formar uma imagem, que contribui para a compreensão do sentido do texto, certo? Tá bom? Então, a gente faz um parênteses aí para a aula com esse concretismo, que é a informação que eu gostaria de ver com vocês, olha. Em 1952, os poetas Haroldo de Campos e Augusto de Campos e D'Este apresentaram aos brasileiros, por meio da antologia chamada Noi Grandes, os primeiros exemplos do qual seria classificado como poemas pré-concretos, certo? Anos depois, em 1956, teve início oficialmente no Brasil o movimento chamado concretismo, bom? Que transformou diferentes formas de arte, como a música, as artes plásticas e a poesia. As obras literárias desse movimento apresentam como característica principal a relação entre elementos verbais e visuais, abolindo os versos e a pontuação usual e explorando todo o espaço do papel sem limitações. Os concretistas apresentaram a valorização da forma e da comunicação visual, além da preocupação com o conteúdo.
Ah, professora, eu gostei muito, eu me interessei por esse conteúdo. A gente, é um conteúdo programático nosso? Não, ele é um conteúdo programático literatura do ensino médio, tá certo? Assim que você iniciar o ensino médio lá para o terceiro ano, ele é um conteúdo programático, tá bom? Então, assim, a gente, né, compreende que o poema visual, ele se caracteriza por valorizar não só o conteúdo, mas também a linguagem verbal, tá certo? E apresenta, acima de tudo, os elementos visuais. Essa representação literária brinca com a disposição das palavras, apresentando diferentes elementos gráficos para criar a relação entre o conteúdo e a forma, e possibilitar, assim, interpretações. Por isso, não possui estrofes e versos bem definidos, certo? Então, essa foi a proposta da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.